Estou de volta com Tela de Justiça na TV Câmara Natal. Agora eu converso com o juiz Herval Sampaio, candidato a presidente pela Chapa 2, valorização da magistratura, renovar para melhorar, amar-ne para todos e com todos. Doutor Herval Sampaio, seja bem-vindo ao Tela de Justiça. Prazer enorme estar pela primeira vez nesse conceituado programa que faz essa interação tão boa entre os operários de direito e a sociedade. Prazer a gente poder conversar de assuntos afetos à magistratura e principalmente essa relação umbilical da magistratura com a sociedade. Doutor Herval, o que levou o senhor a postular a presidência da Associação dos Magistrados do Rio Grande do Norte? João, o momento é muito delicado, um momento difícil, talvez um momento nunca imaginado, talvez pela sociedade e muito mais pelos juízes, porque nem toda a sociedade está caindo nessa campanha orquestrada contra o Poder Judiciário. E eu penso que isso também, além dessa campanha que eu vou tocar aqui, nessa campanha odiosa, há indiscutivelmente um déficit de aproximação. O judiciário ele tem que ficar cada vez mais próximo da sociedade, justamente porque há uma relação umbilical entre a magistratura e a sociedade. Eu digo que há uma relação de mão dupla. Então eu percebo que, infelizmente, essa campanha ela vem diminuindo justamente ainda mais e tornando um abismo que dificulta com que a sociedade compreenda esse plano e, ao mesmo tempo, a gente possa se relacionar ou até mesmo começar a construir essa imagem. E eu verifiquei vários colegas, eu já tenho aí uma lida e uma relação muito boa com a imprensa e penso que a imprensa faz o seu trabalho, faz parte da liberdade de manifestação de pensamento, a liberdade de imprensa tem que ser assegurada, mas nós não podemos deixar mais que essa campanha e que essa distorção continue. Então, a partir dessa necessidade de se aproximar mais com a sociedade, de fazer com que, verdadeiramente, a gente possa construir e reconstruir essa imagem e mostrar, principalmente mostrar, os benefícios diários, que é impressionante. Só se mostra, João, a parte ruim da justiça. É impressionante como essa campanha é o que vocês chamam da imprensa de pauta negativa. Só se pauta o judiciário negativamente. Vamos começar a mostrar as coisas boas, as coisas indiscutíveis da obrigação natural do juiz do dia a dia, a quantidade de liminares que ele concede com relação a problemas de saúde, com problemas relacionados à questão familiar, inclusive hoje, com a prioridade que se dá à política consensual. O Poder Judiciário tem uma nova cara. O Poder Judiciário se apresenta para a sociedade para dialogar, para conversar e não mais para decidir. Cadê que mostra-se isso? Cadê que se mostra o próprio trabalho, o outro lado da recuperação do dinheiro público que foi desviado pelos políticos, pelos poderosos econômicos? É impressionante. Então, vários colegas de vários segmentos acabaram nos chamando e eu, evidentemente, não sou de fugir da raia, como se diz, assumi esse encargo, verifiquei que se faz necessário uma atuação mais ativa inclusive junto à mídia, que faz essa intermediação com a sociedade, para que a gente possa mostrar os projetos sociais que a justiça tem, porque ganhando a confiança, se aproximando da sociedade, nenhum desses problemas, por exemplo, nós teríamos. Pelo contrário, nós teríamos aí uma relação cordial, uma relação franca, porque a sociedade não pode prescindir nunca do judiciário. E a quem o senhor atribui essa campanha odiosa? A quem interessa hoje enfraquecer o Poder Judiciário? Claro, a esses poderosos econômicos e políticos que sempre fizeram o que fizeram, e nós sabemos, a corrupção faz parte da própria sociedade, a corrupção faz parte da maioria, vamos dizer, com todo respeito, sem querer generalizar, porque eu não gosto, inclusive a saída está também na classe política, na maioria da classe política, das autoridades de um modo geral. O Brasil é um país que tem esse problema endêmico da corrupção, e a gente sabe que esses corruptos, que até pouco tempo eram impunes, praticamente a gente não via nem da classe política, nem do legislativo, nem do próprio judiciário, das autoridades de um modo geral, a gente não via ninguém indo para a cadeia, e agora? Agora eles vão. Então, nesse sentido, a gente percebe o quê? Que é um contragolpe. Eles estão verdadeiramente querendo realmente minimizar o Poder Judiciário, enfraquecer o Poder Judiciário, para que o Poder Judiciário não continue fazendo o seu trabalho
trabalho. E vamos se lembrar as republiquetas que a gente tem perante o mundo inteiro, principalmente na América Latina, com todo respeito, onde o judiciário é fraco, onde o judiciário não tem a independência. E você vai ver os resultados. Precisamos sempre, sempre, sempre. É uma relação umbilical de um judiciário forte para proteger toda a sociedade. E quais são suas propostas para levar isso adiante, caso o senhor seja eleito presidente da Marne? Veja, para a gente conseguir essa aproximação com a sociedade, que se faz indispensável nesse momento, até porque a razão de ser da magistratura é indiscutivelmente servir a sociedade, a gente precisa indiscutivelmente, entre nós associados, melhorarmos a nossa comunicação interna. E como é que a gente melhora essa comunicação interna, até para permitir o que eu penso que é o pior problema do associativismo, de um modo geral, que é o déficit de participação. Então, o que a gente chama como eixo geral da nossa campanha é a democratização das instâncias de decisões. Os associados é quem tem que decidir. Decidir com relação aos seus problemas, com relação a tudo que atinge a magistratura. Claro que o Tribunal de Justiça, por exemplo, que tem que ser o nosso parceiro, e é o nosso parceiro, não pode ser visto nunca como inimigo, ele vai decidir. Mas ele só pode decidir quando ele permitir o chamado contraditório substancial. Então, o que é que a gente vai trabalhar? Justamente para sempre se preocupar com o segundo eixo, que é a defesa intransigente das prerrogativas e não privilégios. A gente vai fazer com que haja uma participação. Por isso que a minha chapa se chama A Marne para Todos e com Todos. E não é Erval Sampaio que vai resolver todos os problemas. São realmente os associados. Nós não podemos viver de heróis. Eu sempre tenho dito, o mundo, o Brasil, o Rio Grande do Norte e a magistratura brasileira e também a magistratura potiguar não precisam de heróis. Por mais que se tenha simbologia em Pretas, em Sérgio Moro, nós precisamos verdadeiramente de uma efetiva participação de todos. E sempre lembrando, né, que é uma coisa básica do nosso associativismo. Associativismo é acolhimento, é suporte jurídico e administrativo para justamente fazer com que o desenvolvimento da magistratura seja o mais pleno possível. E qual é a sua avaliação do Poder Judiciário Potiguar e como se dará essa relação da Marne com o Tribunal de Justiça na sua gestão? O Poder Judiciário Potiguar, ele vem evoluindo muito. E é inconteste isso. Agora, como eu lhe disse na primeira pergunta, como só se fala a parte ruim, como só se traz a pauta negativa, não há uma exploração pela imprensa, principalmente a imprensa interessada e manipulada por esses poderosos, de se falar, por exemplo, que o nosso Tribunal de Justiça ganhou o primeiro lugar na meta, uma das metas mais importantes do Conselho Nacional de Justiça, julgando 154%, ou seja, a gente tem que julgar 100% e mais 1. Na realidade, nós julgamos 154, na realidade 0,1. O segundo tribunal, o Tribunal de Justiça de Amapá, ficou com 125, ou seja, mais de 25%, inclusive em todas as instâncias, em todas as esferas da Justiça Potiguar. Então, o Poder Judiciário, através da presidência do desembargador Expedito, ele vem se preocupando com o mais importante, e isso, evidentemente, nós vamos encampar e estar ao lado dele, que é, ao mesmo tempo, uma qualidade na prestação jurisdicional, mas sem se descurar da questão da duração razoável do processo. E a nossa relação com o tribunal vai ser uma relação de diálogo franco, aberto, sempre, sempre, sempre pedindo e exigindo que tudo que diga respeito, direto ou indiretamente à magistratura, seja dado ciência à associação antes, para que a gente possa discutir com os associados e permitir justamente aquele eixo central do nosso plano de gestão, que inclusive está no site, valorizaçãodamagistratura.com.br, que é permitir a participação. E nunca, porque é uma relação institucional entre a Marne e o tribunal, e não uma relação pessoal dos seus presidentes. Nunca a Marne, que vai ser uma Marne para todos e com todos, e que a Assembleia Geral vai decidir os pontos mais importantes, nunca vai ser uma relação de dependência e muito menos uma relação de subserviência e submissão. Vai ser uma relação de respeito, cordialidade e de diálogo franco. Com diálogo, estabelecendo-se a ideia de que tudo é possível se consensualizar, nós vamos com certeza avançar. O Poder Judiciário vem sendo alvejado como um dos responsáveis pela grave crise econômica e financeira que o Estado atravessa. O Poder Judiciário pode ser responsabilizado por essa crise, doutor Erval? João, é uma das maiores falácias, com todo respeito, e eu quero discutir com esses que impõem e que traz essa mentira. É impressionante querer atribuir ao Poder Judiciário
como se fosse o vilão. Eu já disse isso em vários textos e quero discutir. Porque se eu vier a ser presidente da Marinha, eu quero discutir. Eu quero, evidentemente, que a gente tenha uma república democrática de discussão. Cadê o dado? Me traga o dado que coloca o Poder Judiciário como vilão. Na realidade, com todo o respeito que eu tenho, eu não faço defesa de ninguém e nem ataque generalizado a ninguém, mas há um patente desgoverno há mais de 30 anos nesse Estado, onde não há uma gestão, não há uma preocupação realmente racional com o princípio da eficiência, com o princípio da qualidade do serviço público prestado. Há, indiscutivelmente, uma preocupação, com todo o respeito que eu tenho, no que eu chamo de estrutura do poder pelo poder. É impressionante como os gestores só se preocupam em se manter no poder e não tem uma gestão eficiente e eficaz. E isso, evidentemente, acaba redundando nessa situação delicadíssima pela qual nós passamos. E o Poder Judiciário não tem nada a ver com isso. O Poder Judiciário tem uma parte do orçamento, vem gerindo bem, vem fazendo o seu dever de casa e tem ajudado, viu, João? Eu quero destacar aqui algumas ajudas. Além na administração do presidente Cláudio, doou 20 milhões de reais, agora com o desembargador Expedito, os convênios mensais já ultrapassam quase 80 milhões em dinheiro passado para a Polícia Militar, doamos vários prédios para o Estado, estamos melhorando e equipando o ITEP, que é um problema muito grande que a gente tem, além dessa relação que existe amistosa entre Executivo e Judiciário, e a possibilidade, evidentemente, da gente avançar e permitir que haja uma conversa franca entre os dois chefes de poder. E a Marne quer verdadeiramente intermediar essa relação. Vamos falar agora sobre o auxílio moradia, esse tema que vem sendo a magistratura vem sendo tão criticada nacionalmente sobre o pagamento desse auxílio. Na sua opinião, é legal, é um direito ou um privilégio da magistratura? Veja bem, João, nós vamos analisar a partir do que nós já respondemos até agora. Como a gente tem essa campanha odiosa, essa campanha orquestrada por esses poderosos, esse tema tem trazido de forma deturpada. O auxílio moradia, indiscutivelmente, é um direito legal. E com todo o respeito que eu tenho a quem pensa em contrário e quero discutir, nós não podemos trazer essa questão da moral, que é filosófica, que é subjetiva. Muitas coisas que a gente pode discutir aqui, dentro aqui, por exemplo, do estúdio, com 5, 6 pessoas, você vai dizer que é moral, eu vou dizer que é imoral, fulano vai dizer que é moral, vai ficar uma briga. A moral, ela se encaixa dentro do ordenamento jurídico. E quando esse valor é trazido para o ordenamento jurídico, nós vamos cumprir. Tanto é verdade que a concepção da moralidade como o princípio da administração pública tem sendo interpretado pelo Supremo dessa maneira. Então vamos aqui afirmar categoricamente, é previsto em lei, uma lei desde 1979, que é a Lei Orgânica da Magistratura, prevista também uma lei estadual em simetria com o Ministério Público, concedido uma liminar pelo Supremo Tribunal Federal, que a gente quer, inclusive, que se discuta, e agora vai se discutir no próximo dia 22 de março, justamente sobre esse aspecto legal e constitucional, e não sobre outros aspectos. E logo após uma resolução do Conselho Nacional de Justiça. E tendo para diversas outras profissões. Interessante é que tudo vai para o juiz. Você vê como essa campanha existe. Como se só o juiz fosse, inclusive, um beneficiário desse auxílio moradia e como se fosse uma caixa privilegiada. Quando nós temos várias autoridades que também recebem em Brasília, recebem por todos os cantos, inclusive recebem auxílios indiretos. O nosso auxílio, que é 4.300, tá? Ele é recebido por uma coisa básica, por uma premissa legal indiscutível, que as pessoas não estão querendo discutir a partir do ordenamento jurídico. Cada comarca ou seção judiciária que não tiver um imóvel funcional, o magistrado faz jus ao auxílio moradia, como um atrativo normal para a carreira. Muitos juízes estão deixando de ser juízes, inclusive estão adoecendo com essa campanha, estressados, porque estão sendo considerados vilões. E na realidade eles estão saindo para outras carreiras, não que pagam mais, mas que não estão sendo atacadas dessa maneira. Olha, antes era assim, você passava por um concurso, eu mesmo, de procurador, de advogado da União, como eu passei todas as carreiras da União, você nem pensava. Você ficava o quê? Ia para a magistratura. Até porque a magistratura tinha um glamour. Hoje é o contrário. Justamente porque você não está vendo o que todo mundo devia ver, que a gente precisa de um juiz forte, a gente precisa de um juízo forte. Então o que é que acontece?
É um atrativo o auxílio moradia. É um dos ativos. Quer acabar? Ótimo. Vamos acabar. Agora vamos cumprir o que disse a Constituição. A Constituição fala de uma reposição anual da inflação do subsídio. E nós não temos reposição alguma. Há muito tempo, a defasagem passa os 40%. Então é impressionante. Você quer retirar direitos indiscutíveis e não quer cumprir. O juiz é um trabalhador como qualquer outro e tem seus direitos. Vamos deixar de hipocrisia, João. Você, inclusive, é servidor da Câmara, eu acho, Ricardo. Você vai deixar de receber, me permita a franqueza, você vai deixar de receber os seus direitos em conteste pelo estatuto que estão lá? Você vai deixar de receber? Não. Ninguém vai deixar, é muita hipocrisia. Nós temos que verdadeiramente tratar esse assunto com realmente a seriedade que ele tem e não aproveitar esse assunto para deturpar e enfraquecer um poder que só quer e só tem a razão de ser servir a sociedade. Mas o juiz ele já não é tão bem remunerado? Não é uma das carreiras mais bem pagas? Vamos trabalhar isso aí, João, direito? Vamos trabalhar? Porque se você for olhar hoje e fazer uma relação sem qualquer demérito para as outras carreiras, pelo contrário, todas têm sua importância a partir de sua complexidade, o juiz não está entre os que ganham mais. Tem muita gente, inclusive, que ganha bem mais. Inclusive, se tirar o auxílio moradia agora, e faz parte, nós estamos no jogo, no devido processo legal, e queremos que o Supremo analise dentro dessa limitação, os juízes vão ganhar menos do que muitos servidores. Inclusive, auditores fiscais do Estado ganham muito bem, procuradores do Estado ganham muito bem, procuradores do município, procuradores de câmaras, só se fala do juiz. Na realidade, a complexidade do cargo do juiz, as obrigações que ele tem e principalmente o que ele trabalha além do expediente, daqui não tem expediente. Tem juiz que trabalha 10, 12, 15 horas e trabalha nas férias. Então parece-me que é realmente complicado se colocar dessa maneira. Então, Herval, para encerrar, vamos falar também dos 60 dias de férias anuais da magistratura. É um outro direito ou é um privilégio assegurado somente à magistratura? Está previsto na Lei Orgânica da Magistratura as carreiras jurídicas como um fenômeno de atratividade, que hoje, eu repito, né, a sociedade vai se arrepender muito de cair nessa campanha, de não olhar realmente quais são os interesses subjacentes que tem dentro dela, e é um atrativo, e ao mesmo tempo, afora essa questão do atrativo, a indiscutível compensação que se dá com um magistrado que não recebe hora extra, não recebe FGTS, não recebe adicional noturno, não recebe nenhum tipo de adicional e trabalha indiscutivelmente. Para a gente conseguir esses resultados, você acha que dá para trabalhar indo para o fórum, mesmo todo dia? Nós temos que atender advogados, atender promotores, atender as partes. Então, às vezes, os dois expedientes, você passa 70%, 80% do expediente só atendendo. Então, só sobra 20%, você leva de serviço para casa. Então, essas férias, elas funcionam indiscutivelmente, essas férias, pelo grau de estresse, pelo trabalho que não tem limite, que não tem hora, é um trabalho diferenciado. Quer ser juiz? Pronto, eu inclusive um programa ligado aos operários de direito. Vamos estudar, pessoal. A prova de concurso e títulos é bem republicana, tá aí em todo canto. Vamos estudar, são 5 fases, tá? Vamos estudar, vamos ser juiz. Aí você vai ver se não se faz necessário os 60 dias de férias ou não. Então, Herval, eu agradeço pela sua presença no Tela de Justiça, desejo boa sorte nessa missão que o senhor está postulando e caso venha a ser eleito presidente da Marne, que volta ao programa para a gente falar mais sobre a magistratura e sobre a sua provável gestão. Com certeza, João. Eu que fico agradecido. Você tem dado essa cobertura tão interessante, imparcial, trazendo os candidatos. Muito importante. E eu já me coloco à disposição, já no primeiro momento, a caso 16 de março, eu venha a ser eleito. E, evidentemente, aproveita esse seu programa para pedir o voto, né? Candidato tem que pedir o voto. E quem estiver nos assistindo, nossos 300 colegas, eu visitei quase todos, só não visitei, evidentemente, os que já se declararam ao nosso colega adversário. E peço, evidentemente, que confie, vamos dizer, nessa nossa gestão, que não é de Herval, que confie justamente nesse grupo, nesse conjunto de juízes que querem fazer uma Marne para todos e com todos.